nome é Leonardo de Souza Leite e esta é a apresentação do TCC para a Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp, Paulo Araras, curso de Engenharia da Computação, orientação do professor Dr. João Cândido Fernandes e título Produção de Jogos Digitais sem equipe, com baixo custo e em um tempo razoável. Bom, inicialmente vamos explicar um pouco do trabalho, da pesquisa, dos objetivos. Depois entraremos um pouco no ambiente de desenvolvimento e explicaremos também como chegamos aos custos, aos resultados da pesquisa. Eu gosto muito dessa frase que também foi colocada no trabalho escrito, que é uma versão, talvez eu ache cada ícone de cada realizador tem uma versão para essa frase, como Bill Gates, o Steve Jobs e o próprio Nolan Bushnell, que é o fundador da Atari. Ele disse que o ingrediente crítico é arregaçar as mangas e fazer algo. É tão simples quanto isso. Um monte de pessoas têm ideias, mas existem poucas que decidem fazer algo em relação a elas agora, não amanhã, não semana que vem, mas hoje. O verdadeiro empreendedor é um realizador. Essa frase, na minha opinião, fala muito sobre a maioria da população. Tem muita, mas muita gente mesmo que tem grandes ideias, ideias legais, mas que não fazem nada sobre elas, entendeu? Nem sequer as desenvolve. E são coisas que poderiam se tornar grandes invenções, grandes empresas, até grandes montantes de dinheiro. As ideias podem levar a. Imagine se não fosse fazer uma versão digital do livro de Harvard, o Facebook, o que seria do Facebook hoje, né? Bom, o objetivo principal dessa pesquisa é mitigar a produção de jogos digitais de forma que a gente possa identificar qual que é a dificuldade ou por que houve tanta dificuldade no início, porque era tão difícil, tão complexo, e como que está o cenário agora. Lá no começo, o pessoal que desenvolvia jogos até se envolvia com a parte física do computador, de tanto que tinha que imergir nos conceitos técnicos, porque tinha que entender de programação. Para entender de programação eram alguns chips, algumas variedades de chip, tinha que se entender desse chip, tinha que se entender da placa de vídeo também, e nada vinha mastigado, tudo tinha que ser estudado caso a caso especificamente. Em vista disso, vamos traçar aí uma linha do que foi a evolução do desenvolvimento, se está mais fácil, se está possível, como era a indústria, porque a indústria também havia um certo misticismo assim sobre quem desenvolvia, eram magos, assim, tinha uma ideia de genialidade por trás do desenvolvimento de software e de jogos, né? Principalmente de jogos, porque é, é, os jovens imaginavam mais ainda, né? Vamos tentar passar aqui também nesse vídeo o que foi passado no trabalho escrito, o que a gente explicou. As fases da produção de jogo digital, desmistificou os pontos que a indústria de jogo protege como segredo, produzir uma partezinha do jogo para a gente poder calcular os gastos de uma produção, e também algumas nuances de certas ferramentas que surgiram para auxiliar o desenvolvimento de jogos. E o que é um jogo digital? Um jogo digital, a gente costuma muito pensar que é alguma coisa que a gente controla e que tem algumas ações
que anda, que corre, que pula, mas tecnicamente falando, é, um jogo digital é um conjunto de são um conjunto de animações, né? Animações que a gente controla e que interage com outras animações. Essas animações a gente chama de Game Object e, e antes também eram animações, só que era de uma forma diferente. Atualmente, como você cria as animações? Você cria como imagens, né? Uma sequência de imagens. Antigamente eram pixels. Então, cada imagem, cada desenho era uma função que desenhava um conjunto de pixels que, para que fosse feita a animação, era preciso apagar esses pixels da tela e acender o próximo conjunto. Então, se você, por exemplo, fizesse uma imagem, produzisse uma imagem bitmap, de nada ia adiantar no jogo. Hoje já é muito diferente. Hoje é possível você até produzir o desenho em papel, escanear, que ele pode servir para ser parte do jogo. Hoje, é, as funções do jogo, elas renderizam imagens ou vídeos, né? E no caso do 3D, ela renderiza toda a matemática é, com, com, com a renderização 3D. Ou seja, você vai num software como o Maya, Autodesk Maya, faz lá uma modelagem, você modela um boneco, um personagem, e depois você faz uma animação dentro do Maya e exporta esse conjunto, tanto o modelo quanto a animação, né, que é a sequência, exporta como se fosse um objeto só. Importa dentro da plataforma na qual você vai criar o jogo e aquela animação passa a ser um dos estados do objeto. E o estado do objeto, hoje em dia, na verdade é cada animação. Então eu tenho o estado ocioso, o estado correndo, o estado atirando, defendendo, pulando. É, cada um desses. Nessa imagem a gente vê alguma coisa bem mais complexa, mas normalmente o que é usado é o estado idle, que é ocioso, correndo, pulando, atacando, defendendo. Então e é dessa maneira mesmo como a gente está vendo aí. Esses retângulos coloridos a gente liga um ao outro, coloca uma lógica ali. Se apertar um botão vai para tal estado, se soltar volta ao outro, se apertar o botão que seria pular, ele vai para o estado pular. Antigamente isso era feito com várias funções. Por exemplo, o ocioso seria ele executava todas as funções que animavam aquele estado de ocioso. Ele passava por correndo, ele passava para aquelas funções que animavam o estado de correndo e assim por diante. Uma coisa que continua bem parecida é o código do jogo. Então, o código do jogo, de qualquer jogo, inclusive, se resume a estas três funções. A primeira start, quando inicia, ali você coloca tudo que é preciso fazer, preparar, configurar. A função update, que vai ficar rodando constantemente em um loop, pode ser um while, mas em um loop meio que infinito, só vai sair em certas ocasiões, né? Quando o jogo acaba, por exemplo, ela sai e vai para o end, né? Que é o final. O end é o final. Mas voltando ao update, é, nessa função ela tem uma certa quantidade de varredura, de execuções por segundos. Então tem uma medição ali em hertz. E alguns utilizam hertz, outros execuções por segundo,
que é para que seja possível controlar a velocidade do jogo. E também para que seja possível que em máquinas mais rápidas o jogo não fique mais rápido e em máquinas mais lentas o jogo fique mais lento. Então essa execução é controlada nessa função update. Agora vamos falar um pouquinho do cenário atual. Antigamente, como a gente tinha falado, é, houve uma certa dificuldade tanto por causa da complexidade do desenvolvimento quanto também da indústria que era muito fechada, mas depois isso foi se abrindo principalmente com a onda open source, que facilitou muito as coisas e aí surgiram ferramentas incríveis e a Unity é uma delas. A Unity hoje ela é a principal ferramenta de desenvolvimento de jogos, é a mais popular, a mais conhecida, né? E ela facilita bastante. A gente consegue ver na interface dela a cena do jogo que a gente está desenvolvendo, a gente consegue ver os objetos de jogo na parte esquerda. É ali que ficam todas as animações, tudo que está no jogo está nessa parte superior esquerda. Embaixo, os assets que ficam lá, as bibliotecas, o que você tem de pronto, que você vai colocar uma hora no jogo, ou que você já colocou, mas ali é o seu. Onde elas ficam inicialmente, né? Aí nós temos aqui, né, num painelzinho onde a gente podemos ter os scripts, os áudios, as animações, as telas de apresentação do jogo, e na parte direita temos o inspetor. O inspector, né? Aqui é onde você consegue ter tudo, o seu painel de trabalho, porque quando você clica em um objeto do jogo, ele vai aparecer aqui e você consegue arrastar animações. Então o código fica muito restrito apenas a exatamente você criar as regras do jogo, né? As regras de como vai se dar a dinâmica do jogo. Então dá para perceber muito que o trabalho é muito mais visual hoje do que propriamente codificar. Mas existem grandes outros trabalhos, grandes esforços feitos por trás que não é só que não está na plataforma Unity. São ou melhor, a pré-produção. A pré-produção consiste em criar os desenhos e usando software como Photoshop, dependendo se é 3D, usando Maya ou 3ds Max ou qualquer outro 3D, se cria primeiro os objetos, as animações que depois a gente vai trazer para dentro da plataforma para desenvolvimento. Agora, como o tempo é curto, vamos demonstrar um pouco do que foi feito no trabalho de pesquisa. Primeiro, a gente criou alguns personagens, né? A gente criou aqui a Tini, que seria a personagem principal. Este desenho aqui foi o personagem que veio com Game Object, que é o kit usado, como descrito no documento. É o kit usado que foi usado para ter a base do jogo 2D. E daí, como o tempo é curto, nós fizemos pelo menos uma troca para mostrar como é a animação. Eu acho que fica mais clara a animação, né? A gente vai tá nós trocamos a cabeça da personagem que vem com o jogo, né? Que vem com o kit, né? Já vem um personagem pronto com o kit. Então a gente trocou a cabeça para demonstrar como que a gente pode trocar tudo, modificar tudo e fazer o jogo de acordo com os nossos personagens.
E enquanto ela está parada, ela está com a cabeça da nossa personagem. E quando ela correr, como vai mudar de animação, é, vai voltar pro personagem que veio como original, né? E depois, quando ela parar de novo, ela vai voltar para nossa personagem. Então vamos dar uma olhada nisso. Então, a primeira demonstração de como é uma animação é que faltando uma imagem ela vai ficar piscando. Então dá para ver bem agora como é a animação. E agora quando a gente movimentar a personagem ela vai mudar, vai voltar com a cabeça original do desenho do personagem original, como se pode ver. Agora a gente percebe claramente como é a mudança de animação. Nos materiais e métodos foram usados, é uma pesquisa experimental, né? E foi usado um ambiente de desenvolvimento comum, simples, que qualquer pessoa pode ter, né? E, e o objetivo foi produzir um pequeno trecho do jogo de forma que desse para estimar horas de desenvolvimento e custos, né? Então chegamos aí a um valor de e nesse cálculo de custo a gente estimou um desenvolvedor com salário de R$ 4.000, que era o que daria para sobreviver, né? Normalmente um desenvolvedor ganha muito mais que isso, mas a gente estimou com um salário de R$ 4 e a gente chegou a um total de horas de 403 horas para uma fase. A pesquisa em si tomou praticamente 10% desse tempo. Foi 10% desse tempo que deu para estimar 403 horas. E no final, colocando-se um jogo profissional tem em média 40 fases, a gente conseguiu estimar o custo e tempo total de produção. O tempo total de produção que chegamos foi de 3 anos, com 40 fases, o jogo completo, para um desenvolvedor só. Esse tempo tá extremamente bom, porque equipes, existem jogos desenvolvidos como mostra o gráfico aí, em 11 anos, com equipe de 40 pessoas. A pesquisa utilizou uma bibliografia predominantemente em língua inglesa, o que torna a leitura, pelo menos em língua inglesa, imprescindível para o desenvolvedor. Já tem alguns livros em língua portuguesa, porém são poucos e apesar de alguns já serem bem profundos, se aprofundarem bastante no assunto, mas a maioria que, que, que abrange uma grande parte do desenvolvimento é mesmo na língua inglesa. Também encontramos livros de histórias muito legais, principalmente a Guerra dos Consoles, que trata da briga entre a Nintendo e a Sega. É uma dica para quem quiser ler, que mostra todo o dia a dia de uma disputa comercial na indústria de games. Finalizou aqui a apresentação, agradecendo a toda a equipe da Univesp, a orientação do professor Dr. João Cândido Fernandes e aos co-orientadores, que foram de grande ajuda, e agradecendo a minha família pela compreensão, que foi um trabalho muito intenso. Muito obrigado a todos.